Então, boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos começar mais uma escola bíblica. A gente falta um dia, sente falta, né? Semana passada eu tive que levar a Duda num compromisso. Aí, mas dá o horário, você fica assim, eu tô sentada aqui esperando, deixa eu entrar na escola bíblica, vai para ver. Mas aí eu falei, não, deixa eu me dedicar à minha filha nessa noite. Então hoje eu não vou participar da escola bíblica de jeito nenhum. Mas é muito bom quando a gente se reúne, né? E a nossa aula de hoje é como aconselhar pessoas. Pastor Luizinho está aqui. Essa aula quem daria era o pastor Luiz André. Mas aí ele fez um acordo com o pastor Luizinho, e o pastor Luizinho está aqui de novo, dando aula, né? Semana passada ele deu sobre a inveja, e hoje ele está dando também sobre um assunto que ele domina bastante, porque ele pode falar com propriedade, porque é um conselheiro bíblico, né? É um capelão. Amém. E é um pastor, né? Então, 3 coisas muito boas numa pessoa só, que é boa também, boníssima, aliás. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre como aconselhar pessoas. Amém. Uma vez, não sei em que aula que o Luizinho deu também, ele falou que todo mundo pode ser um conselheiro, na questão da gente aconselhar as pessoas, né? Mas a formação mesmo de um conselheiro bíblico que vai mais aprofundar um pouco mais, né? Com mais conhecimento, para isso que a gente tem aí os cursos de aconselhamento bíblico. O pastor Lizinho é formado, a Sandra também participa aí dos cursos de aconselhamento bíblico, e é uma bênção, né? Muitas pessoas a gente fica sabendo, né, de que estão, não dos problemas, né, gente, por favor, mas que estão sendo atendidas, né? Então a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a gente tem muita gente boa, capacitada na nossa igreja, e sempre com o coração, os braços bem abertos para receber quem está precisando e quem vai atrás, né? Porque tem gente que sofre e prefere ficar sofrendo do que pedir ajuda. Então, para quem é atendido aí pelo pastor Luizinho, pela Sandra, algumas mães, algumas crianças, casais, enfim, né? Então, muita gente precisa, né? Todo mundo precisa, certa fase da vida, parar um pouquinho e se aconselhar, né? Inclusive os mais experientes, os mais velhos, os mais idosos, os mais jovens, enfim. Todos passamos por lutas, por conflitos, né, da vida, que é o tema da nossa revista. Então, vamos agradecer pela vida do pastor Luizinho, pedir por nós, que o Senhor esteja mantendo a nossa mente e o nosso coração cativos nesse estudo de hoje. Eu nem acredito que é a lição 17. Gente, passou muito rápido, muito rápido. É a última lição, é a última lição dessa revista. Então, que bênção a gente percorrer 17 aulas. A maioria de nós estamos aqui desde o início, graças a Deus por isso, né? Então, que bênção, que aprendizado que a gente pôde ter, mesmo aqui online, né? Mas a gente pôde receber bastante instrução, isso é muito bom. Vamos orar, então, agradecendo e pedindo também? Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Luizinho, pela disponibilidade dele nessa troca, nesse ajuste com o pastor Luiz André. Muito obrigada, Deus, pela disposição de servo, porque ele se preparou, ele preparou essa aula, Pai, uma na sequência da outra. Então pedimos o teu renovo sobre a vida dele, sobre tudo que ele precisa, Pai, e agradecemos, ó Pai, coração de servo e o desejo de sempre estar, ó Pai, pronto para ajudar. Muito obrigada. Que o Senhor o use nessa noite através do estudo que ele já preparou, daquilo que o Senhor falou na vida dele, no coração dele, e que ele possa, Pai, tendo já sido ministrado pelo Senhor, ministrar agora nas nossas vidas e nos ensinar um pouquinho daquilo que a gente pode aprender, para que a gente possa também ser uma ferramenta útil, Pai, nas tuas mãos, para ajudar outras pessoas. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui, que separou esse tempo tão precioso para investir no seu crescimento espiritual, na sua vida cristã. Muito obrigada, Deus. Te agradeço e peço por cada um de nós, que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos no Senhor, para que a gente possa aprender mais um pouquinho, ó Pai, desse material tão rico que foi essa jornada dessa revista Conflitos da Vida. Muito obrigada, Pai. Te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, Lu. Queridos, vamos lá. Eu sou doido por transparência, tá? Então, só para vocês saberem, vamos lá. Transparência. Isso que eu ia falar. Ele tirou um barato da terceira dose da vacina e agora está falando transparência. Gente, qual que é a diferença? Nenhuma. Agora é slides. Tá bom, eu gosto muito de projeção de slide, gente.
Projeção de slides, veja bem. Ô, Yara, para com isso. Tô brincando. Você gosta muito de compartilhar telas. Isso, compartilhar telas, melhorou? Queridos, Conflitos da Vida é a nossa revista. Vamos lá, deixa eu acertar aqui, senão não vai aparecer nada. Nossa lição é como aconselhar pessoas. O nosso texto básico está de Colossenses 3,16, tá bom? Que diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Eu quero frisar com vocês um pequeno detalhe. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, a Bíblia, queridos. Tá? E ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Gente, aconselhar hoje é você trazer o que Deus tem para a vida de alguém. É você ajudar uma pessoa a entender o que Deus tem preparado para ele. E aí nós vamos compartilhar um pouquinho. A nossa lição está baseada nesse livro aqui, ó. Dá para você ver? Aconselhamento Cristão, de Gary Collins. Toda a lição está nesse livro. Eu estou tomando a liberdade, por que eu estou mostrando? Você vai entender que a hora que eu te caminhar pela lição, ela está totalmente alterada. Eu mudei totalmente a lição. Por quê? Gary Collins é um cara muito inteligente, trabalha na parte de aconselhamento, mas ele trabalha com o termo que nós usamos de aconselhamento cristão. É onde você envolve de tudo. Aonde você não cuida a partir do pecado, você não cuida a partir da palavra de Deus, você não cuida a partir da necessidade de transformação na dependência de Deus. Gary Collins vem trabalhar sobre aconselhamento, falando um pouquinho, cuidando da pessoa, das suas necessidades. Ela fala sobre a Bíblia, ela fala sobre a necessidade, mas ela envolve muitas outras coisas que, para a atualidade de hoje, está um pouco ultrapassado. Eu só quero fazer isso porque a nossa lição, a nossa revista é de 2005. De lá para cá, já mudou muita coisa em termos de aconselhamento. Tá? E aí eu quero dizer para vocês, esse livro que está na sua frente, que é Conselheiro Capaz, esse livro está esgotado. Quem tem é maravilha. Aquele livro, para quem gosta de aconselhamento bíblico, está aí. Ó, é a melhor coisa que tem. O primeiro grande livro nesse assunto. A partir daí, surgiram outros criadores, que é Paul Tripp, aí surgiu John Butler, que vem trazendo instrumentos na mão do Redentor, que vem trazendo aconselhamento bíblico e suas aplicações, e a partir daí tem surgido muito material bom na área de ensino, na área de aconselhamento. O que nós vamos entender a partir de agora, toda vez que você ouvir falar sobre aconselhamento bíblico, ele trata da seguinte coisa: palavra de Deus é o centro de tudo, ela é suficiente para resolver todos os problemas necessários, tá? E você trabalha sempre na primícia de que a maioria dos problemas do ser humano é fruto do pecado. A maioria dos problemas do ser humano é fruto do pecado. Parte dos nossos problemas é problema de alteração química, que é onde você procura um médico, onde você vai até ter necessidade de tomar uma medicação, tá? Mas tudo parte do princípio que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas alterações de comportamento são fruto, geralmente, do pecado. Tudo bem para você isso aí? Então, beleza, vamos embora. Nossa lição tem 3 objetivos: entender as etapas do relacionamento conselheiro-aconselhado, reconhecer a necessidade da importância e o valor do aconselhamento bíblico e autoavaliar-se a fim de perceber se você precisa ou não do aconselhamento bíblico. Então, eu já vou dizer para você, a terceira resposta é sim. Todos nós precisamos do aconselhamento bíblico.
porque é a forma de nós nos apresentarmos diante de Deus. Vamos lá. Partindo desse princípio, eu vou trazer para você a definição de aconselhamento bíblico. O primeiro processo de aconselhamento bíblico é o seguinte: o aconselhamento bíblico consiste em ministrar as Escrituras, ou a palavra de Deus, àqueles que enfrentam problemas e que desejam sabedoria e orientação de Deus. Então é o seguinte: independente da situação, independente da pessoa, independente da luta, do problema, nós partimos do princípio de que aquela pessoa precisa da ação de Deus na vida dela. Tá? Seja ela para identificar algo que esteja errado e precisa ser corrigido, seja ela para decidir buscar ajuda de um especialista que sai um pouco, que entra na parte clínica. Tá bom? E aí nós vamos ver um pouquinho mais. Aconselhamento, o ideal seria que ele fosse o ministério da igreja local. Nós estamos lutando para isso. Tem crescido muito esse processo de aconselhamento bíblico nas igrejas, e a igreja que tem aconselhamento bíblico como um dos carros-chefe da sua relação, da sua ação, faz com que os crentes na igreja se aproximem mais, faz com que os crentes da igreja sejam mais fortes, habilitados, capacitados e guiados pelo Espírito Santo para poder aplicar a palavra de Deus às situações que aparecem. O aconselhamento bíblico está baseado na convicção de que a Bíblia é suficiente para todas as coisas. E ela é presta atenção, ela é suficiente para todas as nossas necessidades e ela é superior a qualquer outro material que o mundo tem a oferecer. Isso não é novidade para nós, né? Independente de eu estar falando de aconselhamento bíblico, a Bíblia é autossuficiente para nós. Ela é o que Deus nos deu, é o que Deus nos trouxe, é como Deus trabalha nas nossas vidas. Outra coisa muito importante, e eu falei já e eu quero repetir, nós precisamos compreender a importância do pecado. Toda vez que você começa qualquer trabalho de aconselhamento, você vai fazer um processo de envolvimento com o seu aconselhado para tentar identificar qual é o problema. E nós vamos fazer esse processo através do nosso relacionamento com o aconselhado. Ele vai trazer para nós a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. Nós vamos adotar algumas atividades, algumas atitudes, algumas perguntas, alguns relacionamentos com ele que vão nos ajudar a entender o que está se passando na vida daquela pessoa. O aconselhamento bíblico entende que as pessoas nesse mundo caído podem enfrentar crises significativas, consequências diretas do seu pecado. Nós entendemos que a atitude do conselheiro é aquele que está presente ao lado do aconselhado. A partir do momento que eu começo um trabalho de aconselhamento, eu começo a andar com o meu aconselhado. Eu sou uma das ferramentas de ajuda dele, de apoio, estou presente, estou junto, eu amo, eu encorajo, eu vou admoestá-lo. Mas, como nós já dissemos, existem situações, existem casos em que nós podemos usar outras pessoas da igreja para nos ajudar nesse processo, e existem casos em que nós possamos buscar ajuda de especialistas, de outras áreas, em outras funções, médicos, que possam nos ajudar a trabalhar. Talvez a conciliação de uma medicação para trazer tranquilidade, paz, sossego àquela pessoa agitada, vai te propiciar continuar o trabalho. Eu já compartilhei isso com os irmãos, eu sofro de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tá? E muito fundamental para mim a partir do momento que eu aceitei o tratamento clínico. A partir daí eu consegui, voltar àquilo que seria o normal para ser tratado de acordo com a palavra de Deus. Trouxe plásticos, aí você volta a dormir um pouco melhor, você não tem mais aquelas ansiedades doidas de que tudo está errado, de tudo é perigoso. Então, esse é um processo. Tá? A nossa revista traz para nós, em 1 Reis 19, 1 a 19, eu vou ler o texto para vocês.
1 Reis 19, 1 a 19. Ele vai falar sobre a situação de Elias, o que ele passa, tudo que envolve a vida dele. E o nosso estudo vai gerar em cima desse texto, tá bom? Então, ó, o texto de 1 Reis ele é bastante conhecido no nosso meio e é usado para aconselhamento, para ensino de aconselhamento, principalmente quando você trabalha com depressão. Ele nos mostra o profeta Elias diante de um grande problema. Ele nos mostra um profeta que estava jurado de morte e se deixa abater profundamente por aquela ameaça. Aquilo entra dentro do seu coração e toma toda a sua paz, todo o seu sossego a ponto de fazê-lo fugir daquele processo. E é interessante que ele foge porque ele estava sendo ameaçado de morte e ele tende a buscar a morte por causa da depressão que toma conta da vida dele. Então, eu quero ler o texto para a gente relembrar e ir caminhando um pouquinho. Acabe contou a Jezabel que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levanta-te e coma. Ele olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe mais uma vez e disse, levanta-te e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Elias respondeu, tenho servido com zelo, Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia, disse o Senhor, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando a terra. Havia 12 parelhas de boi no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Queridos, aqui a gente vê um homem de Deus
que servia a Deus, temente a Deus, que com os outros profetas destroem todos os ídolos de Baal, todos aqueles postes de ídolos de Baal, e ele é jurado de morte por causa disso. E ele foge. Incrível que aquele processo traz a ele uma profunda depressão, a ponto de ir para o deserto, desejar morrer, fazer de tudo para que isso aconteça. Deus o restaura naquele momento, conversa com ele, continua acompanhando a vida dele, manda para que ele vá à frente até o Monte Sinai, na caverna. Lá ele fica, o Senhor cuida dele, o Senhor fala com ele, o Senhor restaura a sua vida através do trabalho de aconselhamento bíblico, porque o Senhor conhecia a vida dele, o orienta, e faz com que ele retorne ao seu lugar de origem, cumprindo o que era estabelecido para a vida dele. Interessante isso, que nós precisamos entender um detalhe importante. Aconselhamento bíblico nada mais é que um instrumento de mudança. Vamos ver como problemas, dificuldades e necessidades, Eliseu, o profeta, ele tem duas situações. Se ele optar por um conserto externo, aquela situação de, para com isso, vamos lá, fica firme, levanta, vamos só cuidar, vamos conversar com a rainha ou com o rei para que não aconteça isso, é aquele contorno simplesmente externo, é aquele contorno onde a palavra de Deus não aparece, onde a ação de Deus não aparece, onde a identificação do poder de Deus não é restaurado na vida dele. Aí nós vamos nos deparar com o quê? Com uma mudança temporária e superficial. Porque o Senhor não agiu na vida do profeta. O Senhor não agiu na sua vida. Quando a gente faz aqueles concertos de, olha, meu irmão, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você, fica firme, levanta, faz um esforço, sai dessa situação. É algo paliativo. Então, nós temos o que nós entendemos de cura momentânea, daquele momento de alegria, daquele momento de prazer, daquele momento de sensação de que está tudo bem. Mas não houve uma transformação no meu interior, no meu coração, no que Deus tinha estabelecido para mim. E aí nós temos esse lado, que é o ideal, que é a mudança do coração, que é o momento onde o conselheiro trabalha na vida do seu aconselhado e vai, de acordo com 4 passos, trabalhar na vida dele. Primeira deles, vai amar o seu aconselhado. Segundo, vai conhecer o seu aconselhado. Terceiro, vai conversar com o seu aconselhado. Vai admoestar o seu aconselhado. E quarto, vai ajudá-lo a fazer as mudanças necessárias para que ele encontre uma mudança real e verdadeira. Então, querido, quando você fala sobre aconselhamento bíblico, o objetivo principal dele é, através da palavra de Deus, realizar uma mudança de comportamento no coração do homem, na mente do homem, para que ele, através da ação do Espírito Santo, possa desfrutar de uma mudança real e verdadeira. Elias, queridos, passava por depressão, por medo da morte, tentou tirar a morte, tirar a sua vida por causa disso. O Senhor trabalha, o Senhor acompanha, o Senhor identifica o seu problema, o Senhor trabalha com ele ponto a ponto de, quando restaurado, fazê-lo voltar e fazer aquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele. E aí nós vamos passar rapidamente pelas 4 fases, as 4 etapas, ou 4 passos que o aconselhamento bíblico, para nós hoje, o ideal é: primeiro, ame, construindo relacionamentos. Então eu vou acompanhar a Fernanda, vou conversar com a Fernanda. Eu preciso começar a me aproximar dela, eu preciso conversar com ela, eu preciso construir com ela um relacionamento de proximidade, de confiança. Então, essa é a fase onde nós construímos os relacionamentos, em que a obra de Deus vai se desenvolver. Essa é a fase onde o momento em que nós procuramos ou aproveitamos uma oportunidade para entrar no mundo do aconselhado. Nós vamos entender que nem sempre aquilo que nós vemos é o correto, nós vamos entender que nem sempre aquilo que nós ouvimos é o certo. Nós precisamos nos aproximar do nosso aconselhado para que ele confie em nós, para que ele passe a ter um bom relacionamento com a gente, para que ele tenha liberdade para ser acompanhado por nós. É um momento onde nós precisamos estabelecer o que nós chamamos no aconselhamento de porta de entrada. A porta de entrada não é o problema, querido.
Não é a situação que está vivendo. A porta de entrada é a maneira como essas pessoas estão enfrentando o problema. Nós precisamos tentar entrar na vida dela para identificar exatamente o problema em si, como ela está enfrentando, o que tem acontecido com ela, o que precisa ser mudado. Esses problemas normalmente são no nosso meio medo, angústia, ira, rejeição, rebeldia, muitas outras situações. E um caso importante aqui que você vai entender que quando você constrói relacionamentos, você concorda simpaticamente com essa pessoa e você também vai discordar simpaticamente com essa pessoa. Você vai concordar em amor e você vai discordar em amor com ela. Ela precisa entender que as suas palavras sejam de acordo com aquilo que está acontecendo, sejam amorosas, sejam de intenção de cuidado dela, como quando você chegar para ela e confrontar, discordar dela, trazer um problema em que ela possa estar errando, ela precisa entender que você está fazendo isso em amor, debaixo do cuidado de Deus. E para isso, nós precisamos entender o que acontece quando nós estabelecemos a porta de entrada. Primeiro, estabelecemos uma experiência horizontal, ou seja, o meu aconselhado começa a confiar em mim, porque você paulatinamente está conquistando o direito de ser ouvido por ele, a confiança dele. Desculpa. Quando você estabelece a porta de entrada, nós fortalecemos uma esperança vertical, ou seja, surge, a partir desse relacionamento com ele, a oportunidade de ministrar a ele cura, esperança, resultado daquilo que o está afligindo, uma porta de escape, por onde ele vai resolver aquilo, como ele precisa agir para enfrentar aquilo. E terceiro, um comportamento como processo de mudança. A partir do momento que eu estabeleço esse relacionamento pessoal com ele, a partir do momento que ele começa a entender que existe solução para ele, de que existe uma possibilidade de Deus trabalhar na vida dele, ele precisa entender que nós vamos ensinar a ele, nós vamos trazer a ele, nós vamos ajudá-lo a descobrir o que Deus tem para a vida dele, e a partir daí, ele vai ter que agir. Entendeu? Outra coisa, como nós reconhecemos uma porta de entrada? Nós precisamos entender, quando nós estamos conversando com o nosso aconselhado, quando nós estamos conversando com ele, nós precisamos entender em algumas coisas que nós chamamos de palavras de que demonstrem emoção. Quer ver um exemplo? Eu estou com medo. Eu estou desanimado. Isso me deixa muito irado, isso me deixa muito triste. Esse tipo de abordagem é por onde você, às vezes, pode pegar a conversa para começar a criar esse relacionamento com ele, essa porta de entrada com ele, essa proximidade com ele. Você pode pegar essas expressões e aproveitar como um gancho para se aproximar dele. Nós precisamos também estar atentos a palavras de interpretação. Isso é comum, né? Isso sempre acontece comigo. Acho que recebi o que merecia. E algo muito comum e muito perigoso de ser dito aqui: Deus não está olhando para mim. Deus me abandonou. Deus não está me ouvindo mais. São chamadas onde você consegue se apresentar, se aproveitar e chegar mais perto. E por último, o que nós chamamos de autoconversação. Quando ele começa a falar, às vezes até com ele mesmo, durante o seu diálogo, diante da sua conversa. Eu sou uma negação, eu não tenho jeito mesmo, eu sou irrecuperável, eu estou cansado de ser feito de bobo, eu estou cansado de ser enganado, eu vou desistir de tudo. São situações onde você consegue, talvez, entrar nessa conversa, abordando a partir daí. Para isso, querido, existem algumas perguntas que podem te ajudar muito, tá? A partir dessa palavra, a partir dessa identificação, você pode chegar para ele e falar assim, qual o seu problema? O que você está esperando de mim como seu aconselhado, como seu conselheiro? O que você já fez diante dessas lutas? O que mais tem passado pela sua cabeça diante desse problema?
Como você sente Deus na sua vida? Você tem buscado a presença dele? O que você gostaria de falar para Deus agora, nesse momento? São perguntas que te ajudam a entrar no seu convívio com o seu aconselhado. E essa foi a primeira atitude de Elias, querido. Quando ele fugiu para salvar a sua vida, ele precisava sair do meio de todo aquele problema, renovar as suas energias. Mas a angústia na vida de Elias era tão grande que ele desejou morrer. Um homem temente a Deus se deixa abater por um determinado problema, foge, busca consolo, conforto fora de onde ele estava, não encontra, não tem paz no seu coração e busca suicídio, busca morrer, tenta de alguma forma tirar a sua vida. E é interessante como Deus age, né? A vantagem de Elias com Deus é que Deus sabia de tudo. Ele não precisou de um trabalho com o seu conselheiro para que o conselheiro identificasse. Então, o Senhor, através dos anjos, começa a estabelecer um contato mais próximo com ele. O Senhor aproveita aquela porta de entrada e Elias responde aos estímulos de Deus. Ele não poderia ficar no deserto. Deus sabia que ele estava cuidando ou melhor, Deus sabia que ele precisava de ajuda, de cuidado, e foi o que Deus fez na vida dele, mudando a sua situação, fazendo com que ele comesse, com que ele se alimentasse e saísse daquele lugar, porque aquele era um lugar de morte para ele. No caso de Elias, esse processo de construir um relacionamento ficou muito mais fácil, pois o Senhor tinha conhecimento e soberania sobre toda aquela situação. E aí, querido, a gente vai caminhar e nós passamos para a segunda parte do nosso processo, que é a segunda fase, que é conhecer. Então, primeiro eu estabeleci um relacionamento. Segundo, eu preciso conhecer essa pessoa com quem eu estou trabalhando. É a fase onde nós procuramos conhecer detalhes da vida do aconselhado, saber mais sobre a sua existência, dos seus relacionamentos, do que acontece, do modo de vida dele. É através dessa coleta de dados, onde você vai tirando tudo que você julgar necessário naquela conversa, naquele bate-papo, para poder descobrir aonde é necessário que haja uma mudança. Qual é o problema? O que está acontecendo? Aonde aquele homem ou aquela mulher está errado? No caso de Elias, o pecado de Elias era falta de confiança no Senhor. Ele foge, sai do meio e continua não confiando no Senhor, não entendendo que o Senhor iria cuidar dele em todo instante. E aí, querido, nós temos algumas situações. De novo, faça boas perguntas. Quando você precisa coletar dados, você precisa trazer situações para com o seu aconselhado que ele não responda simplesmente sim ou não. O que está te incomodando? O que você está pensando sobre essa situação? Como você tem agido? Descreve para mim isso que está acontecendo. Descreve para mim essa situação que você diz. Descreve para mim o seu relacionamento com fulano. Descreve para mim isso. Você vai trazendo situações que ele vai te fornecendo informações novas. Nem sempre a gente abre diretamente no problema. Você trabalha em conhecer o que tem ao redor. Às vezes, o meu problema, quando eu estou aconselhando a Fernanda, não está propriamente dito nela. É algo ao redor dela, algo na sua casa, algo no seu serviço, que tem trazido isso. Então, se a gente não conseguir ajudá-la a enfrentar o problema lá fora, eu não consigo cuidar da saúde dela. Então, nós precisamos identificar todas essas circunstâncias. Uma coisa muito importante é que nós, quando conversamos com alguém, quando coletamos dados, a gente começa a formar algumas ideias. E nós precisamos tomar um cuidado tremendo nisso aí, para que isso não seja as nossas ideias. Eu preciso entender com o meu aconselhado o que acontece com ele, para que eu formule corretamente as implicações daquela conversa. Peça para ele definir os termos que usa. Lembra? Identifique termos que ele está usando. Agora, peça para ele definir por que Deus não te ama mais. Peça para ele esclarecer o que ele quer dizer com determinado termo. Eu não suporto mais fulano.
Por que você não suporta? O que está acontecendo com ele? Peça para ele explicar por que ele respondeu com termos que tem dado a você. O que o levou a declarar que Deus não o ama? O que levou a declarar que ele desiste de tudo? O que levou a declarar que a vida dele não tem solução? O que está levando? Por que ele entende isso? Quando você conversa com o seu aconselhado na sua coleta de dados, quando você pede para ele definir, esclarecer, explicar o que está acontecendo, você evita pressuposições pessoais. Você evita tirar conclusões suas. Você evita começar a formar uma ideia de algo que não é real. E aí nós temos que tomar muito cuidado com duas situações. O erro em supor é um erro supor que similaridades de pensamentos, desejos e experiências nos trazem um conhecimento profundo da pessoa. Cada pessoa tem um jeito. Não é o seu conhecimento, não é a sua atitude, não é o seu modo de vida, não é a quantidade de pessoas que você já aconselhou que vão te dar conhecimento dessa pessoa. Ela é individual, ela tem uma característica própria. Então, querido, todo aconselhado merece o mesmo cuidado, o mesmo carinho e o mesmo direcionamento que vem de você. Não suponha nada. Tudo que você estiver formando na sua mente, você precisa esclarecer. Como eu disse, não presuma, pergunte. Você poderá afirmar se aquilo que concluiu é realmente verdade. Eu estava pensando, o problema da Fernanda é porque ela tem um gênio muito difícil e as pessoas não suportam ela no serviço. Fernanda, você tem enfrentado algo assim, assim, assim? É isso que está acontecendo? Você tem tido problemas nesse sentido? Não, Lidio, não é assim, não. É isso, isso, isso. Ou seja, a minha suposição, a minha presunção sobre aquele assunto foi esclarecido por ela. E aí a gente volta para Elias e vê como Deus age na vida dele. Assim que Deus teve contato com Elias, Elias teve a oportunidade de abrir o seu coração. Ele expôs ao anjo do Senhor o que estava acontecendo com ele, as suas frustrações, as suas ansiedades. E isso foi acontecer propriamente dito aonde? Lá na caverna. Depois dele ser cuidado anteriormente, dele ser levado por 40 dias caminhando no deserto, até que ele chegasse na caverna, o Senhor foi trabalhando na vida dele durante esse período, e lá na caverna, ele já tinha um bom relacionamento com o seu conselheiro, ele já tinha um bom convívio com ele, o seu conselheiro já o conhecia bem, e ele ali se sente seguro, em paz, e abre o seu coração. E mais uma vez, interessante que o Senhor que conhecia Elias fez a pergunta certa no lugar certo e no momento adequado. E Elias, se sentindo seguro, abre seu coração e relata tudo o que estava sentindo. São processos, queridos, muito importantes que nós vamos ter. Fale, nosso terceiro passo, fale a verdade em amor. Esse é o momento em que o conselheiro vai até o seu aconselhado e o confronta. Você vai agora começar a colocar mais incisivamente algumas situações para ele. Você vai começar a expor a ele, biblicamente, o que está acontecendo. Aquilo que pode estar... qual é o seu problema? Como isso pode ser resolvido? Qual é a dificuldade? O que Deus tem dado a você para ser entregue a Ele? O que Deus tem mostrado a vocês nesse relacionamento que Ele não observou? Para que, a partir daí, entendendo o processo todo de Deus, Ele possa entrar na mudança necessária. Aí, nós vamos lembrar um pouquinho de algumas coisas sobre nós como conselheiros, tá? Primeiro, nós precisamos falar a verdade. Seja sincero e verdadeiro com o seu aconselhado. Nunca falte com a verdade com ele. Por quê? Se ele identificar alguma atitude sua errada, ele perde a confiança em você. Você estraga todo o seu relacionamento com ele. E não é para isso que nós estamos aqui. Nós somos instrumentos de Deus na vida dele. Quando você for repreender o seu aconselhado por alguma atitude que ele seja errada, e você sente de Deus que você tem que ser mais enérgico com ele, encarne o amor de Cristo para falar com ele. Chame-o à responsabilidade.
Mostre os pecados, mostre o comportamento errado no coração dele. Você, querido, precisa estar limpo de qualquer sentimento ruim com relação a esse processo. Você viu algumas coisas que aconteceram, aquilo te incomoda, aquilo te irrita, aquilo te perturba. Confesse diante de Deus tudo isso antes de trabalhar com o seu aconselhado. Peça a Deus amor, coragem, paciência e sabedoria para representá-lo bem na vida do seu aconselhado. Você tem que entender que quando você começa um processo de aconselhamento, aquela pessoa passa a fazer parte da sua vida. Não é um aconselhamento que se restringe simplesmente a toda terça-feira, 14h. Não. Terça-feira, 14h, às vezes na quarta ela vai te ligar, às vezes na quinta você dá uma ligada para ver se está tudo bem, às vezes na sexta ela entrou em parafuso e está te procurando e você vai ajudando. À medida que ela vai melhorando, isso vai diminuindo. Mas nós passamos a fazer parte da vida dele. Algo mais presente, alguém mais eficaz, alguém mais firme e forte ali todos os dias. Você precisa aconselhar, você precisa confrontar o seu aconselhado. Por quê? Por causa do engano do pecado. O pecado engana o ser humano. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele é o Deus, ele é o Senhor da mentira nas nossas vidas. Então o pecado cega o nosso coração. Pensamentos errados, não bíblicos. O Senhor não me ama mais. Não tem mais jeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor te ama, querido. Ele morreu por você. Ele quer estar com você. Trabalhe isso aí. Emotivos, emocional. As pessoas, às vezes, emocional se inflamam, se deixam levar por atitudes intempestivas, impensadas. Você precisa confrontar o seu aconselhado sobre o que ele pensa da vida, como ele vê o seu relacionamento com Deus, como ele tem agido diante dos problemas, qual é a relação dele com outros, como ele está enfrentando, como ele está vendo a solução que está sendo apresentada a ele. E esse processo de confrontação encobre 4 passos. Eu estou correndo, mas calma, eu tenho esse material e eu posso passar para você depois. Fica calmo. 4 passos no processo de confrontação. Consideração. O que o aconselhado precisa ver. Você precisa fazer com que o seu aconselhado entenda o que está acontecendo, entenda o que está se passando, entenda o que o fez responder daquela forma, por que ele fez aquilo, por que ele fez isso, qual é o resultado de certas atitudes, qual é o resultado desse aconselhamento, qual é o objetivo. Então, nós vamos confrontá-lo considerando tudo sobre a vida dele, sobre aquilo que interfere na vida dele. Segundo, nós vamos entrar no passo da confissão. Você precisa confrontar o seu aconselhado, levando a entender o que Deus quer dele, fazendo com que ele admita o pecado, reconheça o pecado, identifique a conduta errada e entenda que aquilo só vai ser restaurado a partir do momento que ele entregar nas mãos do Senhor. Você precisa confrontar o seu aconselhado para que ele assuma um compromisso, para uma nova maneira de viver, para um novo comportamento, um chamado diferente de vida, estar com outras pessoas, às vezes. Mudança, você confronta o seu aconselhado para que aconteça uma mudança na vida dele. Como esses compromissos podem afetar o seu dia a dia no tocante a relacionamentos, a envolvimento com pessoas erradas. O que essas mudanças que estão sendo apresentadas, se ele decidir, se ele assumir, adotar aquela postura, o que vai trazer de benefícios para ele. E aí você olha para a vida de Elias, você identifica essas situações. Elias precisava saber que a situação em que se encontrava não era definitiva. Havia tarefas a serem executadas por ele próprio e não pelo seu conselheiro. O Senhor era o conselheiro dele, através dos anjos.
E ele precisava adotar algumas posturas, e eram deles. Deus estaria com ele em todo momento. E ele precisa entender que havia mais recursos do que aquilo que ele via simplesmente, do que aquilo que estava diante dele. O conselheiro bíblico, nós não somos o sabe-tudo. Você, quando estiver aconselhando, não é o sabe-tudo, por mais experiência que tenha. Você não resolve todos os problemas do seu aconselhado, mas você é um instrumento para a solução. Você é um instrumento através do qual Deus trabalha na vida do seu aconselhado. Você está debaixo da capacitação do Senhor e Ele vai te ajudar. O seu aconselhado precisa sentir isso na relação com você. A unção do Espírito Santo trabalhando sobre a sua vida vai te ajudar a ser capaz de estabelecer um plano de ação diante das dificuldades identificadas. E aí nós vamos para o nosso quarto passo, que é o processo de aplicar a mudança. Essa é a hora do aconselhado colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido. É a hora de desfrutar do processo de cura ou de mudança para o comportamento que estava fora dos propósitos. Presta atenção. Colocar em prática tudo que foi aprendido. É um momento de mudança de comportamento. Tirando aquilo que estava fora dos propósitos de Deus e começando a agir e viver e fazer aquilo que o Senhor estava me mostrando, aquilo que Ele está me ensinando, aquilo que Ele está colocando diante da minha vida. E aí, querido, você como conselheiro precisa ter um roteiro na sua para agir. Você precisa ter na sua mente o que a Bíblia diz sobre aquelas informações. O que você entendeu de tudo isso, de todas as informações, você precisa entender biblicamente para conversar com o seu aconselhado. Você precisa ter quais são os alvos de Deus para a vida dele. O que Deus tem preparado para ele. Você precisa estabelecer quais são os métodos pelos quais você vai trabalhar com ele para que ele venha a aplicar a mudança na vida dele. E para isso você vai precisar esclarecer a ele as responsabilidades que ele tem. Primeiro, ele tem uma responsabilidade pessoal com ele mesmo. Ele precisa abrir mão de si, do seu eu, da sua vontade, daquilo que ele julga ser certo e tomar o caminho dirigido pelo Senhor. O texto diz que ele precisa tomar a cruz e seguir a Cristo. Enquanto nós, como seres humanos, não abrirmos mão do nosso eu, nós nunca chegaremos à perfeição que Deus tem estabelecido. O aconselhamento bíblico trabalha diretamente nesse processo de abrir mão das minhas necessidades, das minhas vontades, daquilo que eu quero, para entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso não viver mais para mim mesmo, para o meu bem saber, como nós já vimos. E eu preciso confiar em Deus. Saber que Deus está comigo, vai cuidar de mim como cuidou até agora, vai agir na minha vida como agiu até agora, vai trabalhar na minha vida e vai me acompanhar aonde eu estiver, porque eu estou debaixo da sua vontade. Ou seja, nós precisamos lembrar do nosso aconselhado que Deus é fiel e suas promessas serão feitas nas nossas vidas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não existe nada na face da terra ou no universo que possa ser superior à vontade de Deus. A ação de Deus é o propósito de Deus. Você precisa trabalhar na vida do seu aconselhado a ponto de mostrar a ele que mesmo diante de um processo difícil, o Senhor está cuidando dele, através de recursos maravilhosos que estão à sua disposição, que estão abertos para trabalhar na vida dele. Quer ver exemplos fáceis de onde você instala a identidade de Cristo na vida de alguém? Através de oração, conversando com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você começa a se parecer com Ele. Lendo a palavra de Deus, confessando pecados, prestação de contas. Esse é um dos grandes instrumentos que nós temos hoje. E nós somos poucos os que fazem isso. Eu mesmo tenho dificuldade às vezes. Nós precisamos ter alguém com quem conversar, com quem nós prestamos conta. O nosso aconselhado vai fazer isso conosco. Ele vai prestar conta das suas atitudes a nós.
como ele agiu, como ele se sentiu, o que ele fez, o que ele não fez. E você, como aconselheiro, vai encorajá-lo, vai ajudá-lo, vai apoiá-lo, vai mostrar-lhe quando ele está agindo correto, vai adverti-lo quando ele agiu fora daquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele. E um detalhezinho importante e prático, dê tarefas. A mudança acontece na vida da gente quando a gente tem o que fazer. Ensine o seu aconselhado a confessar. Pô, eu tenho pecado, eu reconheci, eu errei aqui. Então você precisa confessar a Deus. Mas não é só precisa, estabelece um prazo para que ele faça isso. Eu preciso falar do perdão. Eu preciso perdoar a Fernanda. Eu agi mal com ela. O meu problema foi porque eu fui irresponsável na minha atitude com ela. Beleza, então você vai conversar com a Fernanda. Estabeleça prazo, acompanhe se ele está fazendo isso. Um detalhe muito importante no nosso caso é se ele tem um lugar onde ele possa frequentar, se ele tem uma igreja onde ele possa ser acompanhado. Se ele mora perto da gente, que seja bom que ele fique perto de nós. Ele mora longe, que ele tenha uma igreja boa perto da casa dele. Aconselhado que possui hábitos ruins, ele precisa abrir mão disso. Precisa romper com esses hábitos. Não é simplesmente, não, eu vou ficar, eu não vou me envolver mais. Não, ele precisa romper com esses hábitos, senão ele não vence. Más influências, pessoas ruins nas nossas vidas, pessoas que contribuem para que nós possamos estar fora da vontade de Deus. Querido, a melhor opção é fuja, saia de perto, abandone. Esse negócio de, eu sei me controlar, não dá certo. Mas cedo ou mais tarde, o seu aconselhado vai errar. Nós somos assim. Se você, eu estou perto de uns amigos que só falam besteira, mas eu não vou falar besteira. Eles só falam besteira, mas eu não vou falar besteira. Quando menos você se pegar, você está na mesma conversa, na mesma rodinha, no mesmo comportamento. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Ele recebe as orientações do seu conselheiro, com a palavra que é de Deus para a vida dele, e chega o momento de agir. O que ele faz? Ele age, ele faz meia volta, ele encontra as pessoas sábias, ele enfrenta os desafios e situações de perigo, porque Deus trabalhou na vida dele. Ele volta para o seu campo de atividade, ungindo pessoas, escolhendo pessoas, impondo as mãos vindas de Deus na vida de pessoas. Elias sabia que precisava agir. Precisava obedecer a Deus, pagar o preço da mudança. A depressão de Elias não durou para sempre. Foi um momento difícil, mas não durou para sempre. A depressão dele foi transformada. O pecado da falta de confiança no cuidado de Deus foi restaurado, porque houve uma ação firme, corajosa e persistente, devidamente baseada na capacitação do Senhor. E aí eu quero só trazer um fechamento para nós, que é a nossa conclusão. O Ministério de Aconselhamento consistente proporciona à igreja muitas oportunidades. O aconselhamento parte do princípio de que a Bíblia é suficiente sobre todos os problemas. Por isso, nós precisamos entender que o ministério uns aos outros, essa relação um com os outros, não pode se basear simplesmente em um bate-papo. Você precisa exercer a palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Ela precisa sentir a ação de Deus na vida dela através de você. Toda igreja que estiver fundamentada nas Escrituras, ela é saudável, forte e cresce vigorosamente segundo os propósitos de Deus. Uma das responsabilidades mais importantes de um conselheiro bíblico é a de ouvir o pensamento contrário à Bíblia e corrigi-lo com a verdade bíblica. Todo pensamento contrário à Bíblia precisa corrigir com a verdade bíblica. Ele identifica onde a batalha é mais difícil na vida do conselheiro, do aconselhado. Compreende adequadamente o cenário pelo qual está passando, debaixo da capacitação de Deus. Em seguida, nós, conselheiros,
vamos aplicar na vida do aconselhado a sabedoria para corrigir aquele momento de dificuldade, de luta, aquele situação errônea e difícil que ele está passando. Esse é o nosso papel, trazer alento ao aconselhado, trazer solução para a vida dele. Querido, você tem muito a fazer. Pode ser feito. A Fernanda falou de a gente faz curso. Eu gosto disso, a Sandra gosta disso, mas você pode começar a caminhar. Tem muito material bom para te ajudar. Você quer ver uma ideia? Essa aqui, ó. Dá para você ver? Não. Série aconselhamento. São 5 boxes com 9 livretos dentro dele. Cada livreto com um assunto. Cada livreto com um assunto. Ó. Vai te trazer. Então, são 5 vezes 9, 45, né? 45 assuntos para você trabalhar a vida de alguém. Lopriolo escreveu esse livro sobre adolescentes. Ó. Muito bom para aconselhamento. Você tem hoje... Quer ver? Cadê? Peraí, onde que eu pus? Fugiu. Aqui, ó. Livros bons sobre resolução de conflitos, resolução de conflitos, aconselhando casos difíceis. Tudo material que vai te ajudar. Na escola dominical, nós estamos trabalhando, a escola dominical está trabalhando, né, com a terceira idade sobre envelhecer com graça, né, envelhecer com alegria. Eu descobri esse livro do J.I. Packer, Orientações de Deus para lidar com o envelhecimento, completando a carreira com alegria. Eu estou preparando o estudo da última vez com eles a partir desse livro. Material bom para cada idade. Tem muita coisa boa para nós, gente. Nós precisamos aprender. Vamos supor, se você tem alguma situação, conhece alguém que está passando por algum problema, procure. Tem material bom sobre aquele assunto que pode te dar algum ponto de partida para você caminhar. Tá bom? Tudo jóia? Vamos orar. Antes de eu encerrar aqui, eu quero orar com você. Pai, é muita coisa que nós vimos até aqui. O Senhor tem nos dado capacitação. Foi só um bate-papo onde eles puderam conhecer, Senhor, e que o Senhor esteja despertando no coração dos meus irmãos, desafiando os meus irmãos a desejarem fazer aconselhamento bíblico, desejarem aconselhar pessoas debaixo da tua destra, debaixo do teu poder, debaixo da tua graça. Ó Deus, desafia os meus irmãos a cuidarem do seu próximo, a cuidarem daqueles que necessitam, a ajudá-los, Senhor. Dê graça e paz a cada um deles e abençoe os meus irmãos em nome de Jesus. Querido, eu tenho só 2 fotos para você. Não sei se você já viu, alguns conhecem. Essa é aquela salinha que nós temos na igreja, entre a sala do pastor Luiz André e o da Pri. Nós estamos chamando de cantinho do aconselhamento bíblico, mas é uma sala multiuso para tudo. Nós estamos criando na igreja um espaço onde nós sonhamos que o processo de aconselhamento bíblico possa acontecer eficazmente, com verdade, com poder. E todos nós podemos usar esse espaço, tá? Para trabalhar ao Senhor e para servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, que esse seja verdadeiramente um grande desafio para você. Gente, eu tenho um resumo só, para você entender. São 7 folhas de sulfite. Eu fui pegando os trechos dos livros, fui montando, e acho que eu vou passar para a Fernanda, para a Yara. Se alguém quiser, depois ela replica. Tudo bem? Minha palavra é essa. Obrigado mais uma vez por vocês me aguentarem 2 quartas-feiras seguidas. É muito Luizinho para mim. Eu tenho uma má notícia ou uma boa notícia para vocês. Domingo sou eu que prego. Pi, dose tripla de Luizinho. Obrigado, queridos. A gente sai de um Luizinho entrando em outro, né? Aí é tudo Luiz aí, né? Isso! Vocês iam sair de um Luizinho para pegar o outro, só mudou a cara, mas o Luizinho é o mesmo. De um que pega o outro. Mas é isso aí, queridos. É isso aí, é boa, ótimo. A gente está à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa durante a vida de vocês, alguma coisa sobre aconselhamento que a gente puder ajudar, tá?
temos que replicar mais esses Luizes. Amém. Fernandes. É uma alegria. Obrigado por tudo, queridos. Amém. Muito obrigada, Luizinho. É um assunto tão maravilhoso, né, da gente poder saber quando vai destrinchando, né, o assunto, mas é muito assunto para uma aula só. Né? Então, você viu tanto de livros? Tem pouco, hein? Eu tenho pouca coisa. Eu e a Sandra temos pouca coisa. Mas tem bastante material que nos ajuda. Vale a pena você ter alguma coisinha para ler. Se alguém quiser alguma coisa emprestada, a gente empresta, desde que devolva. Amém. Dicas, né? Posso Dicas só fazer uma observação? É interessante que o compromisso do conselheiro com o aconselhado, ele vai até o último passo, quando ele toma suas atitudes e põe em prática aquilo que foi ensinado. Mas uma coisa muito comum de acontecer com o aconselhado é que ele aceita a sua proximidade, ele participa da coleta de dados com você, quando você começa a conhecer as coisas, você forma um processo tudo, você identifica, só que quando você chega para o seu aconselhado e você o confronta em amor, debaixo da ação de Deus, existem muitos aconselhados que te deixam sozinho. Eles não aceitam. Porque chegou no ponto onde você vai dizer a ele aquilo que ele não quer ouvir. Chegou num ponto onde você, às vezes, vai falar para ele, não, você está errado. Não é isso que Deus quer de você. E ele fala, não, eu sei o que Deus quer de mim, você está errado. E ele te deixa falando sozinho. Então, orgulho, né, Luizinho? Orgulho. Sim, não, é orgulho. Vaidade humana. Ele não quer reconhecer, muitas vezes, que errou, num detalhe pequeno. E isso impede o crescimento da pessoa. Nós cumprimos o nosso papel, a gente se dispôs, não é assim? Você ajuda, você apoia, você orienta. Se a pessoa não quer mais ajuda, infelizmente, ela vai colher os frutos. Fala, seu José! Ô, Fê, deixa eu só fazer um negócio. Ô, Fê, seu José, deixa eu ver essa gatona que está do seu lado aí. Liga o microfone, seu José. Fala, minha Liguei. amada, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Luizinho, você sempre é um fantástico, não da Globo, tá? Não é o fantástico da Globo. Mas você... Fala o nome dessa menina linda aí. Zizi. Zizi, eu vou cantar uma musiquinha para você. Antes eu te ouvia de ouvir falar. Agora, de te ver na foto. Te conheço agora, querida. É um bom prazer, muito legal te ver. Amém. Grande abraço, minha amada. Desculpa, Fê. Outro, amém. Ô, Luizinho. Pastor Luizinho. Fala, amado. O senhor sabe que o senhor mora aqui no coração do lado direito, né? Eu prefiro que ele fique no meio, porque assim não corre o risco de escorrer. Ele tá me escrevendo já pro cantinho, né? Dois. Tô mandando pro cantinho, assim, ó, lá direito. Lado direito, porque o lado esquerdo é ela. Respondeu a minha curiosidade, seu José. Acabou de responder minha curiosidade. Não precisa falar mais nada. Nome de Deus. Antes de perguntar, já respondei, Fernanda. Respondeu a minha curiosidade. E não fala isso para você ver o beliscão que você toma. Hã? E não fala isso para ver se ela não te dá um corretivo. Ô, Jesus! Mas, ó, Luizinho, eu vou ver se eu dou o cano na minha igreja só para mim ver você pregar domingo. Você sabe que eu gosto muito da sua... Mas traz a Zizi junto. Sim, sim, sim. Vou sim, pastor Luiz. Eu vou falar com o meu pastor. Se ele me liberar, eu vou lá. Ele não deixa você sair. Se você falar, ele não vai deixar você sair. Eu vou falar com ele, se ele me liberar, eu vou lá. Tá bom, vai ser legal demais. Tá bom, graça e paz, meu amado. Querido. Fê, palavra Muito Deus bom, abençoe. seu José. Muito bom Amém. sempre ver o seu José, né? Seu José é pura alegria. É pura alegria, né, seu José? Tá bom, a Muito gente bom. ficou na paz. Deus abençoe. Amém. Até mais, querido. Amém. Meus irmãos, alguém quer contribuir? Alguém quer falar alguma coisa a respeito da aula?
Alguma dúvida? Bom, eu só acho que essa aula de hoje aí está mostrando que a gente não tem quem aconselhar aqui, porque está tudo tão alegre, né? O negócio está muito alegria. O pessoal está Começamos assim, Queiroz. Não, é que eu o já pessoal falei não com o tem vizinho conflito hoje. nenhum, entendeu? Tá muito bom o Começamos negócio aí, rindo e viu? estamos encerrando a nossa aula rindo. Eu já falei Começou com o Luizinho rindo e hoje, já terminou estou rindo aconselhada também. já. Bom. Isso é uma bênção. Ô, Queiroz, talvez as pessoas estejam alegres porque estão aconselhadas. Vai vendo. Hoje. Faz diferença, Só viu? falar, ô, Roberta, gostei da forma que você fez a foto. Ah, Bem gostou? tirada. Ela tirou uma foto dela sentada no banco fora da igreja, ali na frente, Sim. e eu estava na sala atrás. Então saiu ela e eu no fundo. E ela fez um comentário que a gente tinha batido um papo, tinha gostado, participamos da ceia juntos hoje na igreja. Ficou bem bolado, ficou muito legal. Parabéns, viu? Que bacana. Isso aí. Muito bom, muito legal. Bom, meus irmãos, nossa aula de hoje, então, fica aqui um desafio, né? E eu achei que, gente, esqueci. Essa é a última aula da revista, mas a gente vai retomar uma aula que é da Sandra, a esposa do pastor Luizinho, que ela vai dar uma aula semana que vem, porque não teve energia elétrica. Vocês lembram quando faltou energia? A gente ficou aqui conversando, orando. Aí não conseguiu, a internet deles ficou ruim, não conseguiu entrar, mas a aula da Sandra está preparadinha, e a Sandra também está preparadinha para a semana que vem da aula dela sobre como vencer os vícios e as compulsões. Aí a gente encerra de fato a revista e depois a gente começa aí com uns assuntos bem interessantes, bem legais, para o próximo módulo aí das nossas conversas até o fim do ano. Vai ser uma bênção, meus irmãos. Dá para ler? Comer ou não comer? Ah, Senhor. Comer ou não comer? Liberdade para fazer escolhas no temor a Deus. É semana que vem isso? Não, eu tenho esse livro, eu tenho medo de ler. Eu também, Lu. Por isso que eu perguntei, semana que vem? O que Deus vai falar para mim pode ser contrário àquilo que eu gosto. Pode ser. Eu serei extremamente confrontada por este livro. Extremamente. Eu não sei se estou preparada. Muito bom, pastor Luizinho. A revista traz para nós aqui uma pergunta no final, acho que bem interessante. Nossa igreja dispõe de um grupo de conselheiros qualificados para ajudar as pessoas que necessitam? Sim, graças a Deus, nós temos. Ele se dispõe? Sim, claro que ele se dispõe. Sempre que alguém precisar, meus irmãos, vai atrás. Pastor Luizinho, a Sandra, né? Tem o pastor Luiz André, tem o pastor Renato, tem o pastor Fernando, né? E temos uns aos outros. Às vezes, a gente passou por uma luta mesmo aí na vida, no decorrer da nossa vida, a gente com propriedade pode aconselhar, se a gente conseguiu vencer um pecado, se a gente venceu uma situação difícil na vida, a gente tem a propriedade para ajudar. E quando foge da nossa mão, a gente fala, agora você pode ir para um conselheiro realmente, vai procurar o pastor, porque o que eu pude fazer por você foi compartilhar a minha história de vida, te ajudar com a minha experiência, e aí agora os pastores podem acompanhar de uma forma mais técnica, se eu posso dizer dessa forma, né? Com mais propriedade ainda, né? Por serem homens levantados por Deus, conselheiros formados, né? Que buscam aí com excelência a conclusão dos estudos, né? Tem muito curso, né, Lu? Congressos por aí de aconselhamento dos conselheiros. Tem muita gente boa aí oferecendo os cursos de gente séria, entidades sérias. A sua foi ABC, Lu? ABCB. ABCB, que é uma... Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Isso, é muito bom, né? Então, tem ferramentas muito potentes aí, meus irmãos. A gente precisa se apropriar e querer, né? E aí, pastor Luizinho, eu tenho só uma pergunta para a gente encerrar. Quando, vamos supor, né? Tá lá um monte de gente, tem uma época que deu um boom de pessoas precisando serem aconselhadas. Mas o Luizinho já tá lá atendendo, a Sandra também, o pastor também,
né? Então, é possível na nossa igreja, porque aqui pergunta, né? O que podemos fazer para que nossa igreja forme um grupo de conselheiros? É possível, além, vamos supor, de você, da Sandra, dos pastores, né, que são mais especialistas, ter um grupo de irmãos um pouquinho mais, assim, experientes na fé, que possam fazer parte, de repente, desse grupo de conselheiros e estar trabalhando com vocês, de repente, vocês mesmos poderem dar uma pequena formação, né, para esses irmãos, para estarem ajudando nas demandas quando forem muitas e vocês não estiverem conseguindo dar conta? Sim. Aconselhamento é papel de todo cristão. Papel de todo. É assim, à medida que você vai se envolvendo, você vai tendo um pouquinho mais de convivência com as coisas, com a situação, com a vida. Agora, todos nós podemos aconselhar e devemos. E eu acredito que esse processo de formação tem muita gente capaz para fazer isso. A gente pode fazer isso, mas a gente conhece gente mais próxima que tem mais capacidade para isso, que a gente é só montar um curso. Eu acho que algo mais presencial seria bom quando tiver, por causa do contato, né? Facilita. Uma manhã, uma tarde, uma noite na igreja, talvez, vamos pensar nisso. É muito bom, vale a pena. Porque são noções básicas, o restante a gente vai viver com a experiência, com o dia a dia. Fala, Queiroz. Desculpa, olha, vocês estavam falando aí, né? Vocês têm uma... Eu sei que eu vi aí, já que o Luizinho aí, a Fernanda, vocês têm uma vasta literatura aí a respeito de aconselhamento, né? Eu tenho também aqui um livro de aconselhamento que eu me baseio muito por ele, que é do meu pastor da igreja. Ele escreveu Muito Prazer, Eu Sou Você. E é um livro muito bacana, é um livro de 136 páginas, um livro de fácil assim, entendimento, né? E tudo baseado também, sempre pautado na Bíblia também, entendeu? Sim. E ele fala de todos os problemas do cotidiano nosso, né? E é muito interessante, o livro, o nome já é interessante, Muito Prazer, Eu Sou Você. A gente se colocando no lugar da pessoa ali, né? Sim. Entendeu? No mesmo nível ali, e trocando. É do Fabrício Costa, pastor Fabrício Costa, e do pastor Jamierson Oliveira, entendeu? Muito legal. Muito bom, eu recomendo, tá? Maravilha, Fábio. O Queiroz. Valeu, filho. Quando eu for aí, eu levo um para vocês aí. Oh, amém. Tá bom? Eu quero. Com certeza. Amém, meus irmãos. Obrigado pelo espaço. Imagina, sempre bem-vindo, Queiroz. Vamos sentir sua falta quando você for viajar. Mas você ainda vai estar com a gente semana que vem, né? Mas eu não vou viajar, vou ficar aqui mesmo, não manda aqui. Não, quando você vai para os States? Não, mas a gente está dentro dessa caixinha aqui. Tá Olha, vamos ser internacionais, international. É só ver o horário direitinho lá para não perder, para estar linkado em vocês. Ai, que legal, vai ser muito bom. Se tiver, né? Mas eu acho que não, porque vai ter período de férias, tudo, né? Talvez eu assista aos cultos de domingo só. Talvez. Sim, não, mas aí tem que aproveitar, querido. Aproveita. Isso mesmo. Mas pode entrar de vez em quando, matar saudade de nós. Tirar uma férias de vocês também, né? Vocês me consumiram muito durante esse ano todo aí. Uma bênção, Queiroz, uma bênção. Legal, então tá, meus irmãos, vamos orar então para a gente encerrar, né? Tem alguns motivos de oração, de pedidos de oração aqui. Lá no grupo das mulheres chegou um pedido de oração da Simone Carvalho sobre um amigo dela que chama Lemos. Ele está com câncer no pâncreas, né? Os médicos já desenganaram, então a gente vai estar orando pelo Lemos. Vamos continuar orando pela Larissa, né? Hoje ela fez uma cirurgia, colocou um catéter novo para poder estar fazendo a hemodiálise, né? Então vamos continuar orando pela restauração dela. Vamos orar pelas eleições aqui também da nossa igreja, né? Tá chegando, daqui a uns dias a gente vai ter eleições na nossa igreja. Vamos orar para que a vontade do Senhor seja feita acima de qualquer coisa, né? E a gente tenha paz com os resultados da nossa eleição. O Cláudio pediu oração pelo pastor Hamilton, ele foi pastor na nossa igreja há muitos anos atrás, e ele está entubado, então o Cláudio pediu oração. E vamos orar também pela essa família de amigos da Yara, né? Que é o Alessandro, a Alessandra e a Letícia. Para que a Yara também seja um instrumento de Deus, né, na vida deles, boca do Senhor, enfim, para que essa família venha um dia conhecer a paz de Cristo, né, que excede todo entendimento e possam ter um encontro com o Senhor.
tá bom? Para compreender melhor esses conflitos, tantos conflitos que eles têm passado, né? Tantas lutas aí na área da saúde, tantas provações, enfim. Vamos orar, então? Senhor, nós te agradecemos por este tempo tão precioso. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez somos tão enriquecidos através do conhecimento, ó Pai, através do estudo. Muito obrigada, Deus, porque podemos aprender um pouquinho mais sobre como ter intencionalidade, Pai, de te servir melhor, ajudando os nossos irmãos, sendo ajudados também quando precisarmos de um conselho, ó Pai, de uma ajuda em determinada área, Pai, de dificuldade na nossa vida. Muito obrigada, Pai, porque na nossa igreja nós temos acesso aos nossos irmãos que tão prontamente, ó Pai, se dispõem a ajudar, a aconselhar. Muito obrigada, Deus, que a gente possa cada vez mais multiplicar, ó Pai, o número de pessoas dispostas a estudarem, a buscarem conhecimento, ó Pai, para poderem ajudar outras pessoas também que passam por tantos conflitos, ó Pai, no dia a dia, no decorrer da nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos na nossa igreja esses irmãos. Nós queremos pedir agora, ó Pai, pela saúde, ó Pai, do Lemos, o amigo da Simone, que o Senhor esteja ali com ele no hospital, Pai, esteja com a família dele, cuidando, ó Pai, deste homem, de tudo que ele tem passado, ó Pai, com essa doença. Nós colocamos a vida do Lemos nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer um milagre na vida dele, e que ele tenha, Senhor, o privilégio e a oportunidade também de conhecer o maior milagre, ó Pai, que pode acontecer nas nossas vidas, que é conhecer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, para ele, que ele tenha, Senhor, o privilégio de conhecê-lo, e que, se for da tua vontade, Pai, a saúde dele seja restaurada. Deus, eu continuo pedindo pela Larissa, que o Senhor continue abençoando ela ali, já são quase 60 dias internada naquele hospital, ali na Santa Casa. Deus, continua cuidando, continua usando a vida da mãe dela ali naquele hospital para falar do teu nome também, Senhor. Em nome de Jesus, cuida da Larissa, desse processo, ó Pai, de estar já numa semi-intensiva. Obrigada porque o Senhor cuidou dela mais uma vez nessa cirurgia hoje para a colocação de um novo catéter. Que o Senhor esteja ali, Pai, completando a boa obra na vida daquela moça, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide também das eleições da nossa igreja, Pai. O Senhor sabe das intenções dos nossos irmãos, dos nomes, ó Pai, que foram indicados, dos nomes que aceitaram as indicações. Senhor, que tudo ocorra, Pai, em plena paz, que o Senhor, ó Pai, esteja fazendo com a tua vontade soberana, aconteça ali no dia 24, ó Pai, na nossa igreja, que é tua igreja, Pai, em nome de Jesus, e que esses irmãos eleitos, ó Pai, possam buscar fazer a tua vontade, buscar ser cada dia mais parecidos com Jesus, e trabalharem com muita alegria, Pai, com muito amor em prol da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus eu peço. Peço também pelo pastor Hamilton, que está ali no hospital entubado, que o Senhor cuide dele, cuide da sua família, esteja, Pai, cuidando dos corações, trazendo esperança, renovando as forças, Deus. Que o Senhor esteja cuidando da saúde do pastor Hamilton, Pai, em nome de Jesus, e fazendo na vida dele, Pai, a tua vontade soberana. Quero também pedir pelo Alessandro, pela Alessandra, pela Letícia, Pai. O Senhor conhece cada necessidade dessas vidas, que o Senhor esteja cuidando deles, Pai, abençoando essa família, que eles venham ter o privilégio de conhecê-lo, Pai, de conhecer o teu amor, de conhecer a tua esperança, a tua paz. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use a vida da Yara como um instrumento nas tuas mãos, Pai, como um canal para que essa família possa conhecer o amor de Jesus, Pai, de serem libertas, ó Pai, de todo medo, de todo temor, ó Pai, do que possa vir a acontecer na família, na casa deles, Pai. Esteja abençoando a saúde do Alessandro, a saúde da Letícia, Pai, que teve esse atropelamento ontem. Cuida também da Alessandra, Pai, cuida do seu emocional. Senhor, em nome de Jesus, restaura as forças dessa família, Pai, e cuida deles. E nos use, ó Pai, para que um dia a gente possa também, Senhor, ser um canal de bênção na vida deles. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, eu agradeço pela vida de cada irmão que esteve aqui nessa noite. Que o Senhor nos dê uma boa noite, Pai, de descanso, debaixo da tua paz. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos despedidos, prontos para ir para a caminha, descansar. Amém. Tô vendo uma mão aí, Fê. Quem tá atrás de você? Ai, queridão. É que ele chega do serviço depois e senta aqui. Coitado, eu só vi a mãozinha assim.